Amados, bom dia. Hoje é sexta-feira, é dia 29 de maio do ano da graça de 2026. Vamos terminar a nossa reflexão sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 1. O tema ainda é famílias e visitamos neste texto a família de Timóteo, da sua avó Loide, da sua mãe Eunice e do seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. E é particularmente através dele que o Senhor fala connosco, porque nesta carta o apóstolo Paulo intervém de uma forma muito cirúrgica na vida de Timóteo e naturalmente está a intervir também na nossa vida. É o Senhor a falar connosco através desta carta. E há dois aspectos que gostaria ainda de trazer à nossa mente antes do fim desta semana sobre este texto. Um deles tem a ver com o facto de Paulo, em mais do que um momento, desafiar Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, a não ter vergonha desta boa nova. E nem dele, apóstolo Paulo. Apesar de encarcerado, apesar de preso por causa deste mesmo Evangelho, o apóstolo Paulo desafia Timóteo a que, independentemente das circunstâncias, ele nunca se envergonhe deste Evangelho. Porque ele é poder, é amor, é graça, é salvação. E ele lembra isso de uma forma muito clara nos versículos 9 e 10, quando lembra a obra redentora de Cristo na cruz, a vida através da morte de Cristo, a vida que nos é dada. Mas para terminar, e mantendo em mente esta exortação do apóstolo Paulo, que nós nunca nos possamos envergonhar do Evangelho, mesmo que as coisas à nossa volta estejam a correr mal. Isso em momento nenhum, e mal, não é, aos nossos olhos, obviamente, isso em momento nenhum, as circunstâncias que a gente vive, em momento nenhum vai pôr em causa aquilo que Deus é e o valor deste Evangelho. Porque este Evangelho é vida verdadeira em Cristo, vida eterna, e nós ainda não estamos no céu, ainda aguardamos o céu. E aqui teremos aflições, lidaremos com problemas, mas isso em momento nenhum vai pôr em causa o valor e a dimensão deste Evangelho. Mas para terminar, então, gostaria só de que nós, enquanto comprometidos com o Evangelho e com a família que Deus decidiu incluir neste processo de redenção, de partilha, tal como Lloyd e Eunice foram importantes para Timóteo, nós temos que ser usados por Deus na vida daqueles que nos são próximos e que são família de sangue, mas tal como Paulo foi pai espiritual, alguém muito importante na caminhada espiritual de Timóteo, também nós temos que ser na vida daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. E eu creio, olhando para este texto, que a melhor forma de o fazermos é mantermos no nosso coração a mesma determinação que o apóstolo Paulo aqui declara no versículo 12. E ele, mais uma vez, vai falar da questão da vergonha. O versículo 12 é daqueles versículos fundamentais para nós percebermos o valor e o significado do Evangelho na nossa vida e a forma como nós o vamos viver e experimentar diariamente. Diz assim o apóstolo Paulo, versículo 12 do capítulo 1 de 2 Timóteos. E por isso, por causa do Evangelho, por causa de ser designado ministro deste Evangelho, por causa de ser discípulo de Jesus, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, porém, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele, Cristo, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aquele dia vai significar um de dois momentos. O momento em que ele iria ter um encontro com Cristo, chamado por ele, e isso estava para acontecer brevemente, dado que Paulo estava no fim da sua vida, ou, caso fosse a situação, a vinda, o retorno de Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. A melhor forma de nós influenciarmos positivamente com este Evangelho aqueles que nos estão próximos, sejam família de sangue, sejam aqueles para os quais nós nos podemos tornar família espiritual, e já somos família espiritual, é viver todos os dias como o apóstolo Paulo, não se envergonhando deste Evangelho, mas tendo a firme certeza que aquele que
é a razão desta vida, a razão deste Evangelho, a razão da sua fé. Não só é a razão da fé, mas é também a segurança de que o Senhor irá cumprir as suas promessas até aquele dia. E o dia de podermos ser recebidos nos braços do Pai. Que esta certeza, esta segurança possa ser primeiramente para nós uma alegria e um gozo viver, e depois aqueles que estão à nossa volta possam realmente ser tocados e contagiados. Esta é uma boa forma de nós vivermos e partilharmos o bom aroma de Cristo com aqueles que nos são próximos. Que o Senhor nos ajude a viver intensamente, tal como o apóstolo Paulo, e firmados na nossa fé diariamente, a certeza inabalável que a nossa salvação está em Cristo e nada nem ninguém nos poderá separar dele e desta certeza, que isto possa ser transformador todos os dias hoje e nos dias que o Senhor tem pela frente para nós. Até lá, um forte abraço e que o Senhor a todos nos abençoe.